estamos aqui começando mais um programa Dois Pontos, uma iniciativa da Repórter Nordeste TV que está vinculada ao portal repórternordeste.com.br e eu estou aqui do meu lado com a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo e a gente vai começar a conversar, a discutir um pouco, a debater os principais assuntos que circulam principalmente pelas redes sociais. A PM paulista usou bombas para dispersar manifestantes do movimento Sem Teto, que marchavam na direção da sede do governo estadual lá em São Paulo. A polícia de João Dória segue uma linha que a gente já ouviu falar há muito tempo e que agora, nesses tempos que a gente vive, é uma linha que está sendo repetida com mais frequência. A polícia atira primeiro e pergunta depois, Ana Cláudia. Olá, Odilon. É sempre uma alegria estar ao seu lado, fazendo essas análises, olhando para este nosso Brasil imenso, com um olhar de esperança, apesar de tudo. Para você, internauta, a nossa gratidão, nossos cumprimentos e desejos de que as coisas também estejam a melhorar na sua vida, na sua família, na sua comunidade e no nosso país, que ainda tem histórias muito difíceis para contar, como esta do João Dória, que foi eleito pelos paulistas e paulistanos com uma esperança de ter um Brasil sem corrupção e com a pauta da violência contra os pobres, os cidadãos, os ativistas. Menos contra si mesmo, né? Então, quando a esperança ela vai no foco errado, dificilmente o resultado vai ser certo. Exatamente. Porque nosso país entrou naquela onda de acreditar que a violência do Estado ela seria um atributo de reconstrução do país, quando na verdade o país ele estava vivendo um período em que conseguia resgatar aspectos interessantes da vida, na economia, na educação, na moradia. Então, talvez a ausência do estudo político e o interesse em política como ciência, em uma perspectiva cidadã, humanitária, seja algo muito importante de ser resgatado pelo Brasil todo. Mas este recado para o eleitor paulista, ele é também direcionado a questões como eleger personalidades meio folclóricas no sentido de personagens chocantes, porque as declarações de Dória sempre foram chocantes, menos quando ele está querendo mudar a imagem, fazer papel de bom moço, dizer até que é contra o Bolsonaro. No entanto, afinadíssimo com o pensamento bolsonarista, Dória protagonizou e ainda protagoniza cenas de violência urbana, transferindo exemplos lamentáveis ao restante do país. Então, um estado de polícia não é a solução. Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro e nenhum estado do Brasil vai lograr a solução dos seus problemas sociais com tiros estatais. Enfim, o que os manifestantes estavam a reclamar? Direitos mínimos, direitos básicos, porque nós brasileiros estamos sendo arrebanhados para uma realidade destituída de direitos básicos. Já nem estamos aqui a discutir direitos sociais, culturais, nós estamos discutindo direitos biológicos.
direitos essenciais à vida, à existência orgânica. Olha que regressão, Brasil, olha que regressão, internauta. Nós chegamos e ainda estamos avançando para trás. Olha, avançar para trás parece uma contradição, mas é isso que está acontecendo, de ré e com velocidade. É assim que está andando o nosso país. Todas essas estruturas de polícia, elas desconstroem com força os recursos mínimos de cidadania que nós brasileiros conseguimos amealhar pós-ditadura e após a redemocratização. O direito de ir à rua. O direito de ir à rua e manifestar insatisfações. Porque em São Paulo, Odilon, as manifestações dos professores temerosos dos riscos da Covid-19 também foi reprimida pela polícia de Dória. Nós estamos perdendo os direitos mínimos para sobreviver. Neste contexto, que história pode se seguir se acomodarmos o nosso olhar e naturalizarmos este ponto nevrálgico da política nacional? E olha, gente, nessa questão que a Ana Cláudia Laurindo falou a respeito dessa truculência usada pela PM de São Paulo contra manifestantes, vale lembrar, e isso é importante de ser lembrado, que as polícias militares nos estados, elas são diretamente vinculadas aos governadores, aos gestores desses estados. Então, o tom que a polícia vai usar nas ruas é o tom dado por reuniões, por discussões dentro dos gabinetes gerenciados pelos governadores. É claro que existem ações que muitas vezes saem do foco das discussões dos governadores, por exemplo, como a gente viu lá no Ceará no início desse ano, com o motim articulado pela Polícia Militar contra o governo do estado. Mas isso daí, no geral, em relação à PM, ela é sempre atrelada, as ações são atreladas diretamente ao tom que os governadores dão. Existem sim os policiais militares fora da lei, mas isso é uma outra questão. A gente está falando de ações da PM, ou seja, do conjunto dos policiais militares que agem de forma truculenta ordenados por uma hierarquia. E essa hierarquia é ditada por quem está na cabeça dela, e é o governador, no caso de São Paulo, o governador João Dória. E olha, agora nordestino desde menino, Jair Bolsonaro passeia pela região Nordeste, pousa com os sertanejos, faz selfie, mas por debaixo dos panos ele quer mesmo construir um programa para chamar de seu, chamado Renda Brasil. Só que tirando dinheiro dos pobres para dar aos mais pobres. Essa história do Renda Brasil é muito interessante, Ana Cláudia, porque existe o governo federal discute hoje de onde vai tirar o dinheiro para poder construir esse programa. E aí se fala principalmente na reconstituição, de se voltar a valer a CPMF no Brasil. Como a gente lembra, a CPMF foi um imposto que nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso e que tinha uma proposta até nobre na época, porque a ideia era que o dinheiro da CPMF fosse exclusivamente canalizado para a saúde. É uma ideia interessantíssima.
porque mesmo que o brasileiro pudesse pagar mais imposto, ele saberia que esse dinheiro estaria indo para a saúde, que é uma necessidade de todos os brasileiros, mesmo os brasileiros que têm planos de saúde, porque os planos de saúde eles não têm todos os serviços de UTI, de urgência e emergência tão completos como alguns bons hospitais públicos que temos em nosso país. Pois bem, como se sabe, a CPMF terminou no governo Lula e não servia para financiar a saúde, e sim outras áreas. A saúde entrava apenas como um verniz emocional e no final das contas não funcionou dessa forma. E aí agora o Renda Brasil surge, o governo Bolsonaro tem um incômodo muito grande em chamar o programa Bolsa Família de Bolsa Família, porque é coisa do PT, e aí quer construir o seu Renda Brasil, só que usando o dinheiro da CPMF, a mesma justificativa de sempre. E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que a CPMF não passa na Câmara, mas aí o governo insiste em querer discutir ou colocar essa pauta no dia a dia. E no final das contas, a gente vai ter a velha situação. Quem paga imposto no Brasil, mais imposto no Brasil, é quem recebe menos. E são essas pessoas que recebem menos, ou seja, o conjunto maior da população brasileira, que vai acabar bancando o Renda Brasil. Então, Odilon, nesta situação das aparições de Bolsonaro no Nordeste, tem muito nordestino com raiva, tem muito nordestino se expressando nas redes sociais, inclusive questionando o uso do chapéu de couro, considerando que Bolsonaro não é digno de colocar aquele chapéu ali, ó, de vaqueiro, um símbolo do sertão nordestino, porque a imagem do vaqueiro nordestino é a imagem do homem de palavra, do homem forte, do homem que resolve as situações, que derruba a miséria com a força do braço, ou seja, tudo que Bolsonaro não é. E nas falas anteriores de Bolsonaro, que ó, estão na memória, não é à toa que o Nordeste rejeita Bolsonaro de maneira majoritária, não. E principalmente no Piauí, onde Bolsonaro protagonizou esta cena mais recente. Então, Bolsonaro, ele não é bem-vindo ao Nordeste. A maioria do nordestino não estaria ali aglomerando com o Bolsonaro. E se existe um nível de aglomeração como o que foi mostrado, certamente são aqueles que dispersam, são aqueles que estão ainda na condição de ouvintes de alguns pastores evangélicos, são aqueles que são aliciados pela fala dos assessores, porque o nordestino, no geral, tem uma rejeição grande por Bolsonaro e principalmente no estado do Piauí. E não é uma coisa de birra, não. É de honra. Honra da representação nordestina, da imagem nordestina. Então, aí Bolsonaro vem para brincar de salvador da pátria quando ele deixa a pátria ao Deus dará e o Nordeste nunca mais tinha sentido na pele o que agora sente com relação ao desprezo lá de Brasília por essa região. Os preconceitos individuais de Bolsonaro contra o Nordeste sempre foram muito evidentes. As mágoas da votação que o Nordeste lhe negou também são muito gritantes. E utilizar o nordestino da forma patética, da forma caricata, como Bolsonaro está pretendendo fazer numa disputa perdida com a representação de Lula no Nordeste, é apenas o reforço da sua inaptidão
para o cargo da sua inaptidão para lidar com as diferenças regionais, pois o nordestino sabe que não é somente colocar um chapéu de vaqueiro para entender a sua realidade, as necessidades que a região ela apresenta como um todo, e principalmente agora, com a pandemia, onde os governadores do Nordeste precisaram criar um consórcio para falar sobre combate à pandemia de maneira séria, pois caso não tivessem agido dessa maneira, Bolsonaro estaria comemorando talvez um número de mortes muito maior do que o que nós já apresentamos, infelizmente e lamentavelmente. No entanto, a desconstrução do Bolsa Família, ela também nos faz lembrar a maneira como Bolsonaro se refere aos beneficiários do Bolsa Família. E Renda Brasil, dentro de uma perspectiva de Paulo Guedes, está longe de entender as necessidades deste público, porque é um programa que já nasce pensando em retirar os que dele necessitam da própria alçada de benefícios. A palavra renda, nesse contexto, ela fala muito dos seus autores, daqueles que os criam. Perceba que há uma diferença entre bolsa e renda, porque bolsa é um complemento, é uma transferência de renda suplementar. Quando nós falamos renda, está colocando o outro numa perspectiva de autonomia produtiva, que não existe substrato para garantir a sua eficácia, o seu surgimento e nem a sua manutenção. Então, Guedes e Bolsonaro, eles têm o horror do benefício social, eles têm o horror do auxílio emergencial, eles têm a negativa do socorro ao povo por vias estatais. E se o fazem, os motivos eles são muito claros. Assim como o auxílio emergencial, que Guedes e Bolsonaro fizeram a proposta de R$200, e os parlamentares de esquerda pressionaram e fizeram uma batalha para aprovar R$600. Isso é muito bom de ser sempre lembrado, tá? Os R$600 não foi uma proposta de Bolsonaro, foi uma proposta das esquerdas que estão lá em Brasília. Assim como ele recusava esse auxílio de R$200, Bolsonaro sempre tratou Bolsa Família de maneira pejorativa, ou seja, destratando o indivíduo que durante um período, por conta de condições históricas, econômicas, culturais e circunstanciais, necessitam daquele auxílio. É sempre bom lembrar que Bolsa Família ou o tal Renda Brasil, que nós ainda estamos acompanhando a sua configuração, não são coisas humilhantes, não são ações humilhantes, são expressões do compromisso e da responsabilidade da nação para com os seus filhos em estado de vulnerabilidade social. Lembremos que países da Europa, considerados países evoluídos, desenvolvidos economicamente, eles aplicam sistemas de incentivo e complemento de renda. Um deles é a Suíça. Na Suíça, as pessoas elas recebem um complemento de renda de acordo com a quantidade, com o número de filhos que possuem. Olha, e independe do salário dos pais. No Brasil é diferente. Para que essa transferência de renda ela se efetivasse, existe toda uma exigência de pobreza, toda uma exigência de miserabilidade para que se aprove, para que se transfira essa renda. Lá na Suíça não é necessário ser miserável, basta ter uma quantidade X de pessoas e vai receber aquela transferência. Ou seja,
não é uma política de beneplácito, é uma obrigação social. Existe a demanda. O presidente, quando ele é eleito, assim como todos os demais parlamentares, eles não são eleitos para ficarem ricos, famosos e serem mimados, não. Eles são eleitos, sim, para, em uma política de representatividade, criarem condições de organizar o bem-estar e os interesses da nação. Se assim não tem ocorrido, é porque houve mais empenho em desvirtuar esta perspectiva política e enriquecer estes atores, deixando os eleitores convencidos de que é assim mesmo, é Deus que quer e não tem alternativa. Nós sabemos que as alternativas existem, que as políticas assistenciais são legítimas e recebê-las quando precisa-se dela é algo muito natural na perspectiva do próprio sistema que constitui a nossa nação dentro da cobertura e da orientação de uma Constituição que nos prescreve uma ação democrática como política de governo e que legitima este tipo de assistência. Bolsonaro, que é inepto e que infelizmente é o presidente, ele não trabalha com esta perspectiva de visão política e tudo o que vai para o povo ele entende como um desvio de dinheiro, ao contrário de quando estes dinheiros eles multiplicam em quantidade e migram para os bancos. Falando em dinheiro e falando em combate à corrupção, um ranking da Transparência Internacional mostra que, quem diria, o governo Jair Bolsonaro é o penúltimo no Brasil no ranking de transparência. Ele só perde para Roraima. O parâmetro se refere aos gastos emergenciais com a pandemia. O Ceará, administrado pelo PT, é considerado o mais transparente do Brasil. O governo Bolsonaro combate a corrupção e etc e tal, e o discurso só fica no discurso mesmo, não é isso, Ana Cláudia? A transparência, ela está sendo cada vez menos cobrada, não somente pelas instituições, mas também pela nação e a imprensa. A imprensa não cobra mais transparência, Odilon. Cobra. O problema maior é que o governo federal, o governo Bolsonaro, vem conseguindo se aproveitar de brechas na lei para poder inviabilizar o acesso da imprensa e de qualquer cidadão a documentos da lei de acesso à informação. Então, significa que o governo federal, o governo Bolsonaro colocou a mão de ferro em cima de alguns documentos, em cima de algumas planilhas, enfim, e o brasileiro, infelizmente, ainda não consegue ter o conhecimento da totalidade dos gastos, e aí eu não estou falando mais dos gastos emergenciais da pandemia, mas dos gastos de uma forma geral. Veja o que aconteceu com os gastos do cartão corporativo. O brasileiro não tem acesso mais aos gastos desse cartão. Antes... E isso só aconteceu depois que estourou. Exatamente. E aí o que acontece? Lembrando que esse discurso aqui, a Transparência Internacional é a primeira vez que ela inclui o governo federal nesse ranking, e aí já aparece com essa posição absolutamente ridícula. Eu acho que esse é um adjetivo bastante peculiar para a gente poder citar nessa situação, e se observa que o discurso principal do governo Bolsonaro, que era o combate à corrupção, fica somente na palavra, no discurso, na ideia que ele insiste em espalhar, mas quando você vai olhar na prática, na vera, a gente vê que as coisas não funcionam dessa forma.
funciona em que você consegue pegar alguns gastos e outros não. Agora, completando essa informação do ranking da Transparência Internacional, a Transparência identificou o seguinte, é que se qualquer cidadão, independente de ser jornalista ou não, você como cidadão brasileiro, eu, Ana Cláudia, se nós quisermos acessar os dados dos gastos emergenciais da pandemia, aí a Transparência Internacional entrou nessa história, você não consegue fazer isso em um site só. Você tem que ficar catando informações em vários sites do governo federal para tentar tirar uma conclusão em cima disso. E é exatamente aquilo que não deve ser feito. Ou seja, o cidadão ele tem que ter facilidade de acessar esses dados. Por quê? Porque é obrigação do poder público que lida com dinheiro público. O governo federal não é a empresa do presidente da República. O governo federal, nenhum puxadinho das milícias do Rio. O governo federal ele lida com dinheiro público, assim como os governos estaduais e municipais. E eles têm a obrigação de publicar os seus gastos públicos, porque pertencem ao público, pertencem ao cidadão. Eles têm que publicar esse gasto de uma maneira simples para que o cidadão possa ter rapidamente acesso às notas fiscais, às planilhas, ao remanejamento do orçamento, a créditos, a despesas, etc, etc. Então, nesse quesito, por enquanto, o governo Bolsonaro ele não cumpriu a sua promessa. E segue dificultando e desestimulando. E talvez até, quem sabe, não possa cumprir essa promessa, quem sabe no dia 31 de fevereiro do ano de 3.593. Olha só, gente, e nas histórias da pandemia e como essa pandemia ela é cruel, mas principalmente a forma como o poder público vem lidando com a pandemia de uma maneira tão mesquinha, tão desumana em relação às outras pessoas, às histórias individuais, etc. E aí, com destaque, a gente faz ao presidente Bolsonaro. Uma menina de 8 anos, isso aconteceu no Maranhão, se reencontrou com o pai após 4 meses, porque o pai ele estava internado, entubado, no hospital universitário da Universidade Federal do Maranhão. Foi a primeira vez que pai e filha se abraçaram depois que ele ficou curado, num encontro marcado por emoção, amor e felicidade. E que nos traz uma mensagem de esperança, porque algumas pessoas conseguem sim vencer Covid-19 e voltarem para as suas famílias depois de passarem por todas as experiências de medo, de dor dos hospitais e das circunstâncias que o Brasil faz viver. Então, essa mensagem da família maranhense que 4 meses após o internamento e toda a luta pela sobrevivência e a superação, conseguiu voltar a se abraçar. Nós desejamos que todas as famílias brasileiras, elas continuem merecendo a oportunidade de renovar os abraços, com muita solidariedade aos que perderam os parentes e não mais os abraçarão nesta vida, nesta experiência. Nós também fazemos um apelo de fé e de confiança na divindade, para que leve consolo a essas famílias, as famílias que estão na batalha, na luta, que recebam a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nossa torcida afetiva. E quem está em casa ou saindo para trabalhar, que se cuide bastante, que evite, que use máscaras, que tente ter álcool em gel disponível, que lave as mãos,
que evite visitar pessoas, evite receber visitas, que ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, não aglomere, não fortaleça a reprodução do vírus e que a esperança seja o nosso fio condutor. E olha, realmente é impressionante porque o país ele caminha para 100 mil mortos nessa pandemia e daqui a pouco a gente vai contabilizar, ou seja, já são que já estamos caminhando para 100 mil, aí vai para 110 mil, 120 mil, 130 mil e algo incrível, porque não há como parar, não há quem pare a propagação do vírus e o pior, e aí é que se torna mais doloroso, é a desumanidade em torno dos números. Nós estamos falando de algo que conseguiu ser controlado em outros países. E não são países necessariamente tão ricos assim, não. São países que têm o mesmo padrão do Brasil. Se organizaram estrategicamente, claro, com seriedade. Eles construíram estratégias, enfim. É verdade que alguns países enfrentam uma espécie de segunda onda, enfim, mas existe todo um controle que foi construído em cima do avanço da pandemia. E a preocupação, principalmente em outros lugares, e é impressionante como os outros lugares tiveram a preocupação com a vida. São vidas de crianças, vidas de velhos, vidas de jovens, são pessoas, são seres humanos. E são seres humanos que estão sendo tratados de uma maneira assim, tão dolorosa. É claro que depois dessa pandemia, e ela vai passar assim, a gente vai ter uma quantidade de pessoas sentindo os efeitos psicológicos, enfim, essas pessoas vão precisar de tratamento psicológico, psiquiátrico e até de outras áreas da saúde, enfim. Elas vão precisar ainda mais da saúde para poderem se tratar, porque são famílias inteiras que perderam um parente, 2, 3 parentes, e isso acaba sendo muito difícil de se lidar, mas a gente crê que tudo isso vai passar, nós sairemos dessa circunstância muito mais fortes, muito mais determinados, e eu espero, e é uma esperança que eu guardo, que nós brasileiros possamos ter mais atenção, principalmente em relação a conceitos de política, de cidadania em nosso país, para que a gente possa avançar para outros lados, acreditando menos em heróis e mais no povo. E olha, é com essa mensagem que a gente encerra o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br, e até a próxima.